irmãos e irmãs, esta liturgia da palavra, neste 22º domingo do tempo comum, nos coloca mais uma vez diante de uma questão capital, de uma questão essencial para a vivência da fé, para a prática da fé. Porque é um erro que ao longo de séculos, muitos que praticam religião acabam compreendendo mal, e para nós, nos nossos tempos, não é diferente. Jesus, na sua época, também veio corrigir essa espécie de miopia, esse enxergar mal, esse compreender mal a vivência da fé. E os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os escribas, os herodianos, os sumos sacerdotes, toda aquela turma daquela época enxergava mal, compreendia mal e às vezes até com boa vontade, mas acabava distorcendo a vivência da fé. Era uma fé mal compreendida, e porque mal compreendida, mal vivida, e porque mal vivida não gerava frutos, era estéril. E hoje nós corremos o mesmo risco de compreender mal a fé e não compreendendo viver mal, e porque vivemos mal, não gerar frutos de conversão, de salvação, de restauração das vidas. E o que era mal compreendido aqui? Vocês notaram que os fariseus e também os mestres da lei se aproximam de Jesus já para censurar, já começa por aí. Uma fé no sentido mais negativo da palavra, com moralismo, ismo é sempre um exagero, com um moralismo que está sempre preocupada em patrulhar o outro, em controlar o outro, em impor para o outro seu ponto de vista, está sempre preocupada em policiar o outro e desse patrulhamento condenar, julgar o outro. É uma fé que não sabe acolher, então eles já se aproximam sem nenhum tipo de acolhimento. Já começa por aí. A minha fé precisa me levar a acolher as pessoas. A minha fé não pode fazer com que eu seja fiscal do meu irmão. Nenhum de nós está aí para ficar vigiando o outro, patrulhando o outro, tomando conta da vida do outro. A fé não é para isso, religião não é para isso, crer em Deus não é para estar fiscalizando ninguém. Então começa aí, então eles já estão fiscalizando. Mas não só isso, além dessa fiscalização, nós vamos perceber que aquilo que eles estão questionando Jesus também é uma falta de caridade. Como assim, Frei? Como é que esse questionamento se torna uma falta de caridade? Porque notem que eles estão questionando por que os discípulos de Jesus comem sem ter lavado as mãos. Eles estão preocupados com o preceito humano, com a tradição humana, com a regra humana criada por eles, porque Deus deu os 10 mandamentos. E infelizmente as lideranças daquela época, ao longo dos séculos, depois dos 10 mandamentos, criaram 613 preceitos a partir dos 10 mandamentos. É uma sobrecarga de preceito, de leizinha, de normazinha para controlar o outro, para vigiar o outro, para patrulhar o outro, que inclusive é impossível de viver 613 preceitos. Mas a falta de caridade está pelo fato que eles só se preocuparam com o preceito, ou seja,
não se preocuparam com a pessoa, não se preocuparam com a situação da pessoa. Eles olharam, eles não lavaram a mão. E aí a partir daí vem uma cobrança, vem um julgamento, vem uma condenação. E no caso dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, ainda uma armadilha para tentar pegar Jesus em contradição, para depois condená-lo. Então ainda tem uma malícia. Então falta caridade, falta acolhimento, é uma visão moralista que julga, que condena, é uma visão legalista que só pensa no preceito e esquece da pessoa. Ora, eles estavam comendo, logicamente estavam com fome, mas nenhum deles aqui no Evangelho preocupou-se de saber como é que estavam os discípulos. Estão bem? Se eles comeram assim tão apressadamente que não deu tempo de lavar as mãos, será que é porque eles estão precisando de alimento? Será que é porque eles passaram um bom tempo ali sem ter alimento? Como é que eles estão? Vocês querem ajuda? Vocês querem que a gente arranje mais alimento para vocês? Como é que vocês estão? Tão cansados? Não se preocuparam em nenhum momento com a pessoa, não olharam para a pessoa dos discípulos, eles como seres humanos, como irmãos, inclusive compatriotas. A preocupação foi única e tão somente de ver o preceito cumprido. E se o preceito não é cumprido, pronto, Deus está sendo ofendido. Quem foi que disse? Você acha que alguma coisa que eu e você podemos fazer vai afetar Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Criador do céu e da terra, aquele que é e que sustenta tudo que existe, completo, pleno e infinito? Não. Deus se deixa atingir porque nos ama, porque misericordiosamente, cheio de amor, de compaixão, Ele se inclina até nós, porque Ele não quer ver o nosso mal. Mas não há nada, absolutamente nada, que nós façamos que vá arranhar aquilo que Deus é, porque Ele é todo poderoso. Então, o fato deles não terem lavado as mãos, pronto, já foi um escândalo. Eles já têm que questionar Jesus: por que os teus discípulos não lavaram as mãos? Olha, sacrilégio, vergonha. Então, o que é que Jesus está, de certa forma, criticando, de certa forma querendo fazer o seu interlocutor perceber, de certa forma querendo abrir os olhos, inclusive daqueles fariseus e doutores da lei, porque ele desejava que eles também enxergassem, que eles percebessem, que eles saíssem daquela fé mal interpretada. O que adianta lavar as mãos, que é um preceito humano, nem sequer divino e não ter caridade com o próximo, não ter misericórdia do irmão, não se compadecer do outro que, se estava comendo daquela maneira, é porque estava com fome, é porque tinha necessidade. Porque não sei se você sabe, Jesus, quando andava com os discípulos, ele dependia da doação das pessoas. Inclusive fala das santas mulheres que às vezes doavam, assistiam eles ali. Então, em nenhum momento eles se preocupam, em nenhum momento eles têm caridade, em nenhum momento eles vivem a lei maior, o amor. Mas, em nome de um preceito, ou seja, porque eles não lavaram as mãos, eles já estavam odiando, julgando, condenando. Cuidado, católico, cuidado você
na religião que você pratica, para que você não fique julgando, condenando com falta de caridade os outros. Frei, então quer dizer que os preceitos são errados? Não. Eu sempre faço essa comparação. Os preceitos, as leis, as normas, as liturgias, os ritos, eles são como baliza. Eles estão mostrando o caminho para que a gente não fique muito solto e saiba mais ou menos por onde se conduzir. Mas eles não são absolutos. Eles não são autossantificantes. Eu acendi a vela, já estou santo. Eu participei da missa, já sou santo. Eu ajoelhei, já sou santo. Eu cumpri o preceito, rezei o texto, pronto, não preciso me preocupar mais com nada. Bastou rezar o texto, já está tudo certo entre mim e Deus. Não está. O mero cumprimento de tarefas, o mero cumprimento de preceitos, o mero cumprimento de ritos, não nos santifica automaticamente. Porque já falei isso em outras homilias. O terço que eu rezo tem que trabalhar o meu coração e me ajudar a me relacionar melhor com Deus e com o irmão. A vela que eu acendo tem que me ajudar a trabalhar o meu coração e me ajudar na vivência da fé e na correspondência de amor a Deus e para com os irmãos. A missa que eu participo tem que me ajudar a crescer na fé, num amadurecimento, aonde eu vou ser capaz de servir, vou ser capaz de ser solidário, vou ser capaz de fazer o bem, vou ser capaz de promover a justiça, vou ser capaz de ser bondoso, vou ser capaz de ter compaixão do irmão, vou ser capaz de ter misericórdia. Porque não adianta nada cumprir todos os preceitos como os fariseus faziam e ser injusto com as pessoas, ser desonesto nas suas coisas, mentir, não ter misericórdia, cometer pecados que ofendem a dignidade do outro. Claro que nenhum de nós é perfeito, nós vamos falhar. Nós não, mesmo praticando a fé, nós não vamos ser impecáveis. Mas o que Jesus está aqui chamando a atenção é esta fé ritualista, legalista, que só se preocupa com aquilo que está fora, só se preocupa com a aparência, com o preceito cumprido, com a norma cumprida, mas se esquece que o preceito é para estar a serviço de Deus e do irmão. Se esquece que a norma é para estar a serviço de Deus e do irmão. É para me ajudar a viver a fé de uma maneira equilibrada, sabe, tendo limites, mas não pode se tornar um motivo de condenação, de briga, de raiva, de ódio em nome da fé. E às vezes, no nosso meio, as pessoas pegam preceitos, ritos, normas e acabam, infelizmente, porque o irmão não está vivendo direito, condenando, julgando, excluindo. Então, esse é o problema aqui dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos herodianos, dos mestres da lei. Fora que Jesus está chamando eles de hipócritas. Mas o que quer dizer esta hipocrisia? Veja bem, vamos nos tranquilizar, né? O hipócrita é aquele que faz as coisas só de aparência. Eu digo que eu acredito na oração. Eu digo para as pessoas acreditarem na oração. Mas, depois, na minha vida íntima, só eu digo oração é bobagem. Que essa besteira.
Eu não acredito nisso não. Então isso é hipocrisia. Eu não acredito em algo, eu não estou disposto a viver aquilo, mas na frente do público eu digo que o povo tem que acreditar na oração. Então aqui existe a hipocrisia, que é bem próxima daquilo que a gente chama também de falsidade. Isso é hipocrisia. Isso inclusive vem dos gregos, né? Não sei se você sabe que os atores gregos também eram chamados de hipócritas, porque eles interpretavam um personagem que não era eles. Eles interpretavam um sentimento que não era deles, era do personagem, da persona, da máscara que eles colocavam para interpretar no teatro. Então a hipocrisia também vem daí. Então isso é ser hipócrita, porque além disso esses homens não estavam nem aí para as leis de Deus. Eles só pregavam isso para os outros para passarem de bonzinhos, de santos, de homens sérios. No fundo não tinham nada de seriedade, exploravam a fé. Por isso Jesus também está chamando eles de hipócrita. Frei, mas eu acredito na oração, mas às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu não consigo, eu tento, mas eu falho na minha oração. Isso não é hipocrisia, é fraqueza. Frei, eu acredito na Santa Missa, mas eu não consegui ir, eu tive ali fiquei assim indisposto, não fui, acabei faltando a missa no domingo, mas eu acredito na missa e que eu tenho que guardar o dia santo, mas eu tive, vamos colocar no nome certo, eu tive preguiça de ir. Isso é hipocrisia? Não, isso é fraqueza humana, precisa ser trabalhado, precisa de conversão. É diferente da pessoa dizer nem público, eu acredito na missa, e depois na sua vida privada dizer que missa, que coisa, que nada, não acredito nisso. Isso é hipocrisia. Então a gente tem que diferenciar a fraqueza que nós trazemos, que às vezes nos faz cair em contradições, em erros, mas isso não significa que você não acredite no ensinamento da fé, não creia naquilo. Você crê, mas é fraco, por isso falha, e por isso cai em contradições. E a hipocrisia, que é não acreditar mesmo e passar uma aparência de quem acredita. E falo isso para nos tranquilizar, porque às vezes a gente acha que a nossa fraqueza, as nossas contradições são hipocrisia. Não são, são fraquezas. Então não se condene nem se desespere. Porém, na prática da fé, é importante, meu irmão, minha irmã, que nós saibamos que não basta só cumprir preceito. Lembremos ainda, e aqui eu já vou encerrando a homilia, que no dia de sábado, segundo o preceito judaico, principalmente naquela época, não se podia fazer nada, era o dia do descanso. E Jesus entra na sinagoga, tem um homem de mão seca, mão atrofiada. E Jesus olha para os que estão na sinagoga e diz: no dia de sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal, promover uma pessoa ou não. E eles silenciam, ou seja, eles colocam o preceito acima da caridade, acima do acolhimento, acima da promoção humana. E diz o texto que Jesus olhou com uma certa revolta para eles e curou a mão daquele homem. Então Jesus está querendo nos mostrar também nesse episódio, junto com esse episódio aqui narrado no Evangelho, nesse 22º domingo do tempo comum,
que é preciso ter caridade, que a lei maior é o amor, e que nós precisamos nos esforçar para viver nessa dimensão, e que preceito por preceito, lei por lei, norma por norma, ninguém se santifica só pelas normas, se não tiver amor, se não tiver uma conversão interior. É por isso que Jesus encerra dizendo uma verdade: é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Eu tenho que trabalhar o que está aqui dentro de mim, porque é aqui dentro de mim que eu alimento adultério, eu alimento ambições desmedidas, eu alimento maldade, eu alimento fraudes, eu alimento calúnia, orgulho, falta de juízo, inveja. Mas também é verdade que também é dentro de mim que eu posso alimentar, contando com a graça de Deus, a fidelidade, a honestidade, a preservação da vida, o respeito ao outro, a bondade, a justiça, a solidariedade, o falar bem do outro, o querer bem o outro, a humildade. Portanto, também o que faz com que nós sejamos puros também é aquilo que eu alimento dentro de mim, é aquilo que eu alimento no meu coração. E não vai ser o preceito que você cumpre que vai te tornar mais puro ou menos puro, é o que você alimenta dentro do seu coração. Se você alimenta ódio, você se torna ódio, portanto se torna impuro. Se você alimenta amor, você se torna amor, portanto se torna puro. Então, alimentemos a palavra de Deus, alimentemos a caridade em nosso coração. E como nos diz a primeira leitura, o finalzinho diz assim: com efeito, a religião pura, sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. A caridade, o amor, o respeito, a justiça, a bondade, a misericórdia. Religião tem que nos levar a viver assim. Se não está me ajudando a viver assim, ou eu estou entendendo errado, ou estão me ensinando errado, ou não estou me esforçando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.